Bom dia, querido amigo. Você já passou por uma fase em que a única coisa que te mantinha firme era uma oração sussurrada no escuro? Um momento em que você não conseguia explicar como ainda estava de pé, a não ser pela graça de Deus, que te carregava de um suspiro ao outro. É isso que significa viver de uma oração. Não é apenas uma frase de efeito ou um último recurso. É o cordão de vida dos desesperados, o ritmo dos rendidos, o pulsar daqueles que ficaram sem forças, mas não sem fé. Viver de uma oração é acordar no desconhecido e, ainda assim, acreditar que Deus é bom. É escolher confiar ao invés de ter clareza. É resistir, não porque você tem todas as respostas, mas porque conhece aquele que as tem. Viver de uma oração significa que você chegou ao fim dos seus planos, mas não ao fim do seu louvor. Você parou de exigir controle e começou a declarar confiança. Você não anda pelo que sente, anda pelo que Ele prometeu, mesmo quando está silencioso, mesmo quando dói, mesmo quando não consegue enxergar uma saída. Talvez seja onde você está agora. Em algum lugar entre a esperança e o desespero, esperando, duvidando, precisando de um milagre, mas cansado demais para correr atrás. Se é assim com você, não está sozinho e não foi esquecido. Nesta manhã, vamos fazer orações corajosas. Vamos falar vida sobre lugares mortos e declarar fé mesmo no meio da luta. Porque a oração não é nosso plano B, é nosso ponto de partida, nosso lugar firme, nosso fôlego quando estamos quase afogando. Então eu te convido a ficar comigo até o fim. Não apresse este momento. Deixe-o penetrar em você. Porque o mesmo Deus que ouviu seu choro silencioso na noite passada está pronto para inundar este novo dia com força renovada. Você não está apenas sobrevivendo, está vivendo de uma oração. E isso é mais poderoso do que imagina. A palavra de Deus nos ancora quando nada mais parece firme, e na linguagem da oração encontramos a ponte entre nossa humanidade frágil e a divindade fiel de Deus. Filipenses 4, 6, 7 nos instrui corajosamente: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. À primeira vista, parece impossível. Como não ficar ansioso quando a vida é esmagadora? Mas o poder não está em fingir que a tempestade não existe, e sim em escolher entrar nela com a proteção divina. A oração não é uma esperança passiva, é uma troca espiritual. Quando você traz seus fardos a Deus, não está apenas falando ao vento. Você entra em uma transação sobrenatural. Sua preocupação pela paz dele. Essa paz não vem da resolução, vem do relacionamento. Você trouxe seu coração inteiro para ele hoje, ou só as partes que acha apropriadas? A oração não é para pessoas perfeitas com palavras bem ensaiadas. É para os cansados, os que esperam, os preocupados, aqueles que acordam sem saber como passar pela próxima. Ora, a promessa aqui não é que a ansiedade desapareça instantaneamente, mas que ela perde seu poder quando convidamos Deus para a conversa. Quando foi a última vez que você deixou seus pensamentos ansiosos se transformarem em orações rendidas? Há também um mistério no agradecimento. A gratidão em meio à incerteza muda a postura da nossa alma. Ela realinha nosso olhar do problema para o provedor. Então, querido, eu te convido hoje. Vamos nos render juntos. Reserve um momento para refletir sobre a fidelidade de Deus, sua bondade e seu amor que nunca falha. Compartilhe seus pensamentos e orações nos comentários. Abaixo, o que Deus está sussurrando ao seu coração hoje. Vamos nos encorajar na fé, enquanto confiamos nele em todas as estações da vida. Mesmo enquanto espero, começo a experimentar a paz, não ligada ao resultado, mas à sua presença.
Você pode se atrever a agradecê-lo mesmo agora? Salmo 102:8 ecoa esse mesmo chamado. Confiai nele em todo o tempo, ó povo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Este versículo nos dá permissão para sermos sinceros, não ensaiados, para trazer nossa alegria, nossa dor, nossa confusão, tudo isso àquele que já conhece. Não é a eloquência que comove Deus, é a honestidade. Pense em Ana no templo, sua boca se movendo em agonia silenciosa, lágrimas caindo, nenhuma palavra adequada para uma oração pública. Mas Deus ouviu, e ele respondeu: Você está segurando seu coração verdadeiro daquele que anseia abrigá-lo? Não há nada que seja sujo demais, barulhento demais ou quebrado demais para ele. O refúgio que Deus oferece não é uma fuga temporária. É um bastião de paz no meio da tempestade. Derramar o seu coração não é sinal de fraqueza, é um ato de confiança. Como sua vida de oração mudaria se você realmente acreditasse que Deus quer ouvir tudo? Davi, o homem segundo o coração de Deus, modela esse tipo de oração repetidas vezes nos Salmos. Ele derrama suas dúvidas, medos, raiva e louvores sem filtro. Ele não espera se sentir espiritual para falar. Ele fala, e essa honestidade o leva de volta à esperança. Será que sua vitória pode vir não de manter tudo junto, mas de se despedaçar diante de Deus? Hebreus 11:1 nos lembra da base da fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé não é pensamento positivo. É uma expectativa firme nas promessas invisíveis de um Deus muito presente. A oração é como permanecemos ligados àquilo que ainda não podemos ver, mas acreditamos. É como construímos resistência no escuro. Pense em Abraão, que orou e esperou décadas para que uma promessa se cumprisse. Suas orações não mudaram o tempo de Deus, mas mudaram sua postura. Ele continuou acreditando. Andou pela fé, não pela vista. Fé e demora não são inimigas. A fé cresce na demora. Você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando a promessa parece distante? A fé também é contagiosa. Quando você ora com ousadia na incerteza, outros são fortalecidos. Sua vida se torna um testemunho vivo de que a confiança não exige clareza, que você pode ter esperança mesmo sem enxergar. A paz não está em saber, está em confiar. Que história de fé invisível sua vida está escrevendo hoje? Tiago 5,16 declara: A oração de um justo é poderosa e eficaz. Muitas vezes, acreditamos que nossos momentos silenciosos com Deus são pequenos demais para importar. Mas o céu não é movido pelo volume, é movido pela fé. Seu clamor sussurrado à meia-noite, suas lágrimas silenciosas, sua pausa de 5 minutos no caos do dia, eles ecoam na eternidade. Elias orou, e a chuva caiu. Ester orou, e a coragem surgiu. Jesus orou e o poder foi derramado. A palavra poderosa aqui não é poética, é realidade divina. A oração libera força celestial em assuntos terrenos. Ativa a mão de Deus em situações que você não pode controlar. Você já esqueceu o quão poderosas suas orações são? Não por suas palavras, mas por aquele que as ouve. A oração também é eficaz. Ela funciona, nem sempre do jeito que esperamos, mas sempre do jeito que precisamos. Deus não arquiva suas orações, Ele responde. Às vezes em sussurros, às vezes em maravilhas, mas sempre com sabedoria. Como você oraria hoje se realmente acreditasse que Deus está ouvindo e respondendo? No Salmo 34:17 encontramos essa promessa. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. Que certeza! Você não está gritando no vazio. Seus clamores não estão batendo no teto.
O Senhor ouve, o Senhor responde. Mesmo quando as coisas não fazem sentido, Ele está ouvindo e está com você. Então, eu te convido hoje a refletir sobre o poder da sua oração, a confiar que seu coração é ouvido e a derramá-lo em fé. Compartilhe seus pensamentos abaixo. O que Deus está despertando no seu coração hoje? Vamos orar juntos. Vamos ficar firmes na fé e na confiança, sabendo que Ele está ouvindo e pronto para responder. A libertação não se parece com o que você espera. Ela está sempre enraizada no amor. Davi escreveu essas palavras depois de incontáveis temporadas de esconder-se, lutar, fugir e falhar. Mas ele conhecia a verdade. Deus ouve o quê? Você silenciou sua oração porque achou que já era tarde demais, que estava muito quebrado ou que era pequeno demais. A única oração que não chega aos ouvidos de Deus é aquela que nos recusamos a fazer. Há também uma promessa neste versículo: a libertação nem sempre é da dificuldade, mas através dela. Deus pode não mudar a situação imediatamente, mas Ele mudará você dentro dela. Ele vai te sustentar, te firmar e te fazer sair mais forte. De que Deus pode estar te libertando mesmo agora, medo, dúvida, vergonha? Amigo A, viver pela oração não é uma fé fraca. É uma fé corajosa. É levantar-se novamente, abrir a boca novamente e erguer o coração novamente, mesmo quando nada mudou. É acreditar que Deus vê, ouve e age, mesmo que a resposta demore. Então pergunte a si mesmo: o que preciso levar a Deus hoje com total honestidade e fé plena? E se a virada começar, não quando o problema mudar, mas quando sua oração se aprofundar? Fale, chore, sussurre, adore, apenas venha, porque o seu Pai está ouvindo e a sua oração ainda tem poder. Vamos orar. Pai Deus, esta manhã me prostro diante de Ti. Não em derrota, mas em rendição santa. Não venho com respostas, mas com as mãos abertas. Não com palavras eloquentes, mas com um coração honesto que anseia por ser ouvido. Deixo de lado meu esforço, minha necessidade de entender, e levanto esta verdade. Hoje estou vivendo pela oração, e Tu és suficiente. Senhor, hoje não me apoio na minha força, apoio-me na minha vida de oração, porque oração não é meu plano. Pi é meu fôlego diário, meu ritmo constante, minha arma invisível em cada batalha invisível. Confesso que muitas vezes tento carregar o que o Senhor nunca me pediu para carregar. Confesso que às vezes corro para pessoas, para planos, ou até para o pânico antes de correr para Ti. Mas hoje não. Hoje eu retorno. Retorno ao lugar silencioso onde Tu escutas antes que eu fale, onde confortas antes de corrigir, onde fortaleces antes de enviar. Tu vês o peso que tenho carregado, as expectativas, os prazos, as decepções. Tu vês a tempestade de pensamentos que nunca parecem cessar. Mas Tu, Senhor, és a minha calma, o meu centro, o meu lugar de paz. Então escolho orar, mesmo quando não me sinto forte, especialmente nessas horas. Escolho levantar a minha voz, não porque tenho tudo resolvido, mas porque conheço aquele que segura tudo em suas mãos. Mesmo quando as respostas demoram, não vou parar de orar, porque Tu não és lento para agir. Tu és intencional no Teu tempo. Não estás retendo a bênção. Estás preparando meu coração para carregá-la bem. Ajuda-me a esperar bem, a ter esperança com intensidade e a confiar completamente. Que minha confiança vá mais fundo do que minhas perguntas. Que meu primeiro fôlego hoje seja uma oração, não uma reclamação. Reenquadra meu foco para que a gratidão venha primeiro, não as queixas. Quando o caminho parecer bloqueado, ajuda-me a lembrar que Tu abres mares, que fazes caminhos no deserto, que usas os atrasos para desenvolver o que não pode ser apressado. Confio mais em Ti do que no que vejo, sinto ou temo, porque Tu não operas com base em emoções ou opiniões.
Tu és imutável. Minha esperança não está nas circunstâncias mudarem, mas em Tu nunca mudares. Hoje declaro que não estou apenas sobrevivendo, estou vivendo pela oração, e isso é mais que suficiente. Quando eu estiver cansado lembra-me que a força não se encontra na produtividade, mas na proximidade contigo. Quando a preocupação bater, que a adoração atenda. Transforma meu silêncio em rendição e meu tamanho em espaço sagrado. Tu conheces as palavras que não consigo dizer. Mesmo quando não tenho palavras, sei que Tu ouves meu coração. Senhor, ensina-me a orar com fé, não com medo. Não quero uma religião ensaiada, quero um relacionamento real, quero orações que sejam como respirar, não tarefas a cumprir. Ensina-me que mesmo nas orações não respondidas, Tu estás me respondendo, moldando, refinando, santificando. Que minha vida reflita alguém que vive pela oração, não pela pressão. Alguém que não corre atrás da paz, mas a carrega consigo. Alguém que fala esperança quando outros se sentem perdidos. Alguém que se ajoelha sob o peso do mundo. Não porque foi esmagado, mas porque aprendeu onde começa o verdadeiro poder. Fortalece-me, não com facilidade, mas com perseverança. Que eu me levante com resiliência, porque me ajoelhei com reverência. Ajuda-me a caminhar por este dia, sabendo que nunca caminho sozinho. Que cada passo seja enraizado na oração, cada reação banhada em graça, cada palavra escolhida com amor. Lembra-me, Senhor, que milagres muitas vezes começam com uma simples e rendida oração. Um sussurro no escuro, um choro no chuveiro, uma mão no volante com olhos cheios de lágrimas. Tu nos encontras nos momentos mais crus e trazes cura de formas inesperadas. Eu entrego os resultados, renuncio ao controle, deixo o que não posso mudar e me apego àquele que nunca muda. Te entrego este dia, sua beleza, suas batalhas, suas bênçãos e seus pesos. Seja glorificado em tudo isso, e por aquele que está lendo isso, orando comigo, eu os coloco diante de Ti também. Deus, Tu vês a história deles. Tu sabes o que eles não dizem em voz alta. Tu ouves a dor por trás do sorriso. Lembra-os de que suas orações sussurradas são mais altas no céu do que imaginam. Cobre-os com paz. Mergulha-os em esperança. Que sintam Tua presença hoje, mais próxima que a ansiedade, mais próxima que a pressão, mais próxima que a dor. Ajuda-os, Senhor, quando confiar parecer estranho, quando a fé parecer tolice e quando o silêncio parecer final. Fala no meio da espera, segura suas mãos trêmulas, cura as feridas que ninguém vê. Mostra-lhes que não estão orando para céus vazios, mas para um Pai fiel que se inclina para ouvir. Constrói neles e em mim uma vida enraizada em comunhão constante. Que a oração não seja um evento, mas um estilo de vida, um coração alinhado com o céu. Que sejamos conhecidos não pela perfeição, mas pela postura de dependência diária. Um povo que sabe de onde vem sua ajuda, uma geração que não tem medo de se ajoelhar porque aprendeu que é ali que começa o poder. Lembra-nos que quando oramos, os céus se movem. Lembra-nos que muros ainda caem, corações ainda se amolecem, correntes ainda se quebram e a luz ainda brilha nos lugares mais escuros. Lembra-nos que Teu poder não está distante. Ele habita em nós, pelo Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza. Então hoje, mais uma vez, oramos. Oramos não porque nos sentimos espirituais, mas porque estamos famintos. Não porque sempre sabemos o que dizer, mas porque sabemos que Tu sempre sabes do que precisamos. Oramos porque é onde a força é encontrada, onde a clareza nasce, onde os corações se alinham e a paz retorna. Obrigado, Senhor, por ouvir, por cuidar, por responder, por caminhar conosco em tudo. Hoje declaramos que não estamos sozinhos, não estamos sem poder,
Não estamos esquecidos. Somos um povo que vive pela oração, respira com fé e caminha na tua presença. E isso é mais do que suficiente. Em nome de Jesus, amém. Há algo profundamente humilhante em admitir que temos tentado carregar o que nunca foi nosso para segurar. Em algum momento, até os corações mais fortes se cansam, não apenas fisicamente, mas com uma fadiga da alma. Cansados de tentar manter tudo sob controle por todos, cansados de fingir que não estão com medo, cansados de viver com os punhos cerrados em vez de mãos abertas. Eu sei disso porque eu vivi isso. Fui aquela pessoa que usava uma face corajosa em público, mas desmoronava no silêncio do luto. Aquela que citava versículos durante o dia, mas questionava silenciosamente à noite. E não era porque me faltava fé. Era porque me esqueci de me apoiar nela. A oração se tornou minha tábua de salvação. Não quando eu era forte, mas quando estava fraca demais para fingir força. Lembro-me de uma fase da vida em que tudo o que eu havia construído começou a desmoronar. Planos que eu acreditava serem de Deus ruíram. Pessoas em quem confiei se afastaram. Orações que fiz com fervor permaneceram sem resposta. Acordei certa manhã e percebi que estava agarrando com força demais os resultados que não podia controlar. E isso estava me esmagando. Eu já não orava mais, eu me esforçava, me agarrava, atuava. Foi então que Deus sussurrou, não com raiva, mas com ternura. Você não foi feita para carregar isso sozinha. Eu não me rendi de imediato. Soltar parece poético, até que você realmente tenha que fazer isso. Mas, aos poucos, por meio de orações trêmulas e páginas de diário molhadas de lágrimas, comecei a soltar. Disse a Deus que estava cansada, disse que estava com medo. E no meio dessa honestidade crua, encontrei-o novamente. Não como um observador distante, mas como um pai íntimo que se inclina para recolher o que deixamos cair. Comecei a sentir paz, não porque a vida mudou, mas porque minha postura mudou. E você? O que você está carregando agora que está silenciosamente esmagando sua alegria, seu descanso, sua intimidade com Deus? É a pressão de consertar tudo na sua família? O peso de uma decisão grande demais? A dor de esperar por algo que ainda não chegou? Talvez não seja algo barulhento, talvez seja algo silencioso, como solidão, insegurança ou um sonho que você enterrou porque achou tolo continuar esperando. Seja o que for, você não precisa carregar isso sozinho. A oração é o lugar onde levamos o que é pesado demais e trocamos por algo sagrado. Existe uma força santa que nasce quando finalmente levamos esses pesos escondidos a Deus em oração. Nem sempre muda a situação, mas muda a alma. Há um amolecimento que acontece quando você admite: Deus, eu não consigo, mas Tu consegues. Essa confissão não é fraqueza, é adoração. Essa rendição não é desistir, é se entregar. Aquele que já sabe, já se importa e já tem um plano melhor que o seu. Você consegue nomear uma área da sua vida onde Deus está te pedindo para confiar mais profundamente através da oração? Pausa por um momento. Feche os olhos se precisar e ouça. Essa dor, essa tensão, esse pensamento recorrente pode ser justamente o lugar onde Ele está te convidando a se inclinar e soltar. Como seria verdadeiramente entregar isso a Ele? Não com condições, mas com total confiança. Tantas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas nossa vida de oração, ou a falta dela, revela o contrário. A verdadeira confiança não está apenas nas grandes declarações espirituais, mas na dependência do dia a dia, em acordar e dizer: antes de carregar isso mais um dia, vou levantá-lo em oração. Em sussurrar: Deus, eu não entendo, mas vou permanecer no lugar da oração até que a paz substitua o pânico. Em escolher a oração não como um plano B, mas como sua primeira e mais poderosa arma, amigo A,
Eu sei como é orar quando estamos cheios de esperança, e também sei como é orar quando estamos por um fio. Ambos os tipos de oração são preciosos. Para Deus, Ele não está avaliando sua eloquência, Ele está ouvindo seu coração. E às vezes, a oração mais poderosa é aquela em que você apenas se senta em silêncio, respira fundo e deixa as lágrimas caírem em suas mãos. Você não está sozinho, você não foi esquecido e você não está sem poder. Porque toda vez que você ora, mesmo que pareça pequena, o céu se inclina, o Espírito intercede, os anjos respondem e seu coração, pouco a pouco, começa a se realinhar com a paz. Então hoje, reflita, seja honesto, seja cru, seja real. E seja corajoso o suficiente para se perguntar: o que tenho tentado carregar com minha própria força em vez de entregar em oração? Consigo nomear uma área da minha vida onde Deus está me pedindo para confiar mais profundamente através da oração? Então, vá até Ele. Não com palavras ensaiadas, não perfeito apenas presente. Porque é aí que a cura começa e é aí que a paz habita. Você nunca foi feito para viver isso sem Ele. Você foi criado para caminhar de mãos dadas com Deus, com cada fardo sendo levantado. Uma oração de cada vez. Se essa mensagem tocou seu coração, digite "Estou vivendo pela oração" nos comentários agora mesmo. Que essa seja sua declaração corajosa hoje, de que você está escolhendo fé em vez de medo, confiança em vez de controle e oração em vez de pânico. Compartilhe isso com alguém que esteja se sentindo cansado, incerto, ou sobrecarregado, Deixe essa pessoa saber que ela não está sozinha. Viver pela oração não significa que você é fraco, Significa que você encontrou uma base mais forte. Significa que você não está se apoiando em sua própria força, mas na força inabalável de Deus. Muitas pessoas já oraram essa oração e voltaram com testemunhos de paz que substituiu a ansiedade, clareza que veio após a entrega e até mesmo milagres que nunca esperavam. Por quê? Porque Deus ouve quando somos honestos. Ele se aproxima quando clamamos. Ele não se afasta da nossa fraqueza. Ele se move através dela. Se essa oração tocou você, ou se você já viu Deus agir em resposta, te convidamos a compartilhar seu testemunho nos comentários. Você nunca sabe quem pode precisar ouvir sua história. Hoje, suas palavras podem ser a luz que alguém está esperando ver. Deus ouviu você. Ele está agindo mesmo agora. E sua jornada de viver pela oração faz parte de algo maior do que você imagina. Em nome poderoso e misericordioso de Jesus. Amém.